Olá, seja muito bem-vindo. É com muita alegria que nós estamos novamente, através deste vídeo, chegando até você, para refletir um pouquinho sobre alguns aspectos da nossa fé, muito importante neste tempo em que nós estamos vivendo. No último vídeo, no vídeo anterior, nós refletimos sobre as provas da existência de Deus. A partir do Catecismo da Igreja Católica, nós vimos que nós podemos conhecer a Deus através da criação, ou seja, todas as coisas criadas por Deus, e através do uso da nossa razão, da nossa inteligência, da nossa vontade, é que nós podemos contemplar as coisas belas, maravilhosas, a criação de Deus, e é também o próprio ser humano, que é a criação de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Mas hoje nós vamos falar de um outro aspecto muito importante, que é a revelação de Deus. Então vamos tomar a palavra de Deus que está na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos de 1 a 4. Muitas vezes e de muitos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Tendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade divina nas alturas, elevado tão acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, olha, quando nós abrimos o Catecismo da Igreja Católica, então vai nos explicar sobre a revelação de Deus. A revelação de Deus única e definitiva está em Jesus Cristo, conforme nós refletimos, contemplamos na carta aos Hebreus. Jesus é a revelação definitiva, completa e única de Deus. Nós podemos olhar para o Antigo Testamento e podemos perceber que desde o primeiro instante, desde a criação, Deus ele quer se revelar. Então, Deus revela o seu projeto benevolente. Deus que habita uma luz inacessível, quer comunicar a sua própria vida divina aos homens, criados livremente por Ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Então, Deus quer manifestar o seu amor, Deus quer se revelar a cada um de nós. Deus não é um Deus que está escondido num lugar aonde ninguém pode chegar, ninguém pode conhecê-lo. Não, Deus quer mostrar o seu amor, Deus quer se revelar. Por isso a gente fala da revelação divina. O projeto divino da revelação, ela realiza-se ao mesmo tempo por palavras, por obras, intimamente ligadas entre si, e também Deus quer comunicar-se gradualmente ao ser humano. Gradualmente Deus vai se comunicando, Deus vai se mostrando, vai se revelando, através de etapas. E quais são essas etapas da revelação? Começando lá na criação do mundo, desde a origem, Deus ele se dá a conhecer através de Adão e Eva. Deus se mostra dizendo quem Ele é. Depois, pela desobediência, Adão e Eva que pecaram, perderam essa amizade, mas Deus não os abandonou, Deus continuou agindo e oferecendo muitas vezes aliança aos homens e às mulheres. Então nós temos a aliança com Noé, depois do dilúvio, e a aliança com Noé, ela permanece em vigor durante todo o tempo das nações. Depois nós temos também
a aliança com Abraão, e aonde Deus ele convida Abraão para sair para fora do seu país com toda a sua parentela, com toda a sua casa, e faz de Abraão o pai de uma multidão de nações. E em Abraão são abençoadas todas as nações da terra. Então, é a aliança com Abraão. Depois vem os patriarcas, os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, que são venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Depois dos patriarcas, Deus ele vai formar o povo de Israel, salvando da escravidão do Egito, liderado por Moisés, e também vai fazer aliança lá no Monte Sinai, entregando as tábuas da lei, os mandamentos, uma aliança mais consistente, uma aliança mais consistente onde Deus, ele diz, ele coloca para o seu povo, olha, os mandamentos são esses, os 10 mandamentos. E o povo, então, constituído como povo de Deus, povo sacerdotal de Deus, é o povo que caminha, é o povo que está sendo acompanhado por este Deus. Um povo que tem os mandamentos, as leis, as alianças, é um povo que está caminhando com Deus e conhecendo quem é este Deus, Então veja, isso vai se dando gradualmente, Deus vai se mostrando, Deus vai se revelando ao povo de Israel. Nesta revelação de Deus, lá no Antigo Testamento, nós temos também algumas mulheres que são muito importantes. Temos Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite, Esther, que mantiveram sempre viva a esperança da salvação de Israel. E delas todas, a figura mais pura é a de Maria, a mãe de Jesus. Então, através de Maria, do sim de Maria, é que Deus pode realizar o seu plano de amor para com toda a humanidade. Então Deus envia o seu próprio Filho para nos salvar. Então Jesus é que se torna o mediador e a plenitude de toda a revelação. Em Jesus está a revelação definitiva, a revelação mais profunda de Deus, ela está em Jesus Cristo. É a prova de que Deus nos ama, é a prova de que Deus quer nos salvar, é a prova de que Deus quer nos mostrar o seu amor, a sua misericórdia, quer nos mostrar o reino de Deus, Isso tudo se revela em Jesus Cristo. Então, por isso que na carta aos Hebreus, muitas vezes, de diversas formas, Deus falou outrora aos profetas e agora nesses dias, nesses últimos, falou-nos por meio do seu Filho. Esses últimos dias significa esse tempo da igreja, entre a vinda de Cristo, Jesus que vem e anuncia o reino, constitui, começa a formar a igreja que somos nós, que caminhamos até a segunda vinda de Cristo no final dos tempos. Esse é o tempo da igreja, é o tempo da igreja em que nós contemplamos todo este mistério do amor de Deus, Deus que vai se mostrando, se revelando gradualmente, E nós vamos vivendo a nossa fé. Portanto, não haverá outra revelação. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicada por completo. Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Ou seja, a nossa fé cristã, com a ajuda da igreja, da tradição, do magistério da igreja,
vamos contemplando os sinais dos tempos, né? Deus que vai se revelando, vai se mostrando, e temos então essa grande tarefa de nós contemplarmos a nossa fé, toda a revelação de Deus que ainda está acontecendo até o final dos tempos. Temos também aquelas revelações privadas, Deus que se mostra através da vida dos santos e através de Nossa Senhora. Podemos recordar tantos santos, Santa Faustina, que recebeu as revelações de Jesus. Temos também Nossa Senhora de Fátima, lá os 3 pastorinhos em Fátima, onde Nossa Senhora ela mostra a mensagem, ela comunica essa mensagem de Deus, da conversão dos pecadores, para também rezar o rosário todos os dias, o Santo Terço. Então, essas são revelações privadas. E o que significam essas revelações privadas? Elas não são para melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, não. Mas elas são para nos ajudar a viver mais plenamente essa revelação única e definitiva de Jesus Cristo num tempo determinado da nossa história, né? Então, essas são as revelações privadas, onde nós somos ajudados a viver melhor a nossa fé. Portanto, amados irmãos e irmãs, Deus quer que todos os homens cheguem à salvação, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, para simplificar tudo isso, a revelação de Deus. O que é essa revelação de Deus? Olha, Deus revelou-se plenamente enviando o seu próprio Filho, no qual estabeleceu a sua aliança para sempre conosco. O Filho, Jesus Cristo, é a palavra definitiva do Pai, de sorte que depois dele não haverá outra revelação. Por isso, cabe a cada um de nós, é claro, com a ajuda do magistério da Igreja, o Papa e os bispos, contemplar esse mistério de Deus, a revelação, o amor de Deus em cada tempo da nossa história. Por exemplo, agora nós estamos vivendo este tempo onde estamos passando por provações, dificuldades. É um tempo onde a Igreja nos ajuda a viver a nossa fé, a contemplar a palavra de Deus, os mistérios de Deus, o amor de Deus, e Deus vai se revelando também neste tempo, né? Então, a revelação definitiva já aconteceu, é em Jesus Cristo. Não haverá outra revelação. Esta é a revelação definitiva, esta é a revelação mais profunda do amor de Deus, e é nesta revelação de nosso Senhor Jesus Cristo que nós contemplamos o amor de Deus, a salvação. É a prova maior do amor de Deus para conosco. Muito obrigado pela sua escuta, pela sua participação. Que Deus te abençoe.